A imagem livre de Jackson Mountain tem como finalidade analisar a imagem visual em todas as suas estruturas, desde o processo fisiológico do olho até os processos sociológicos ligados às representações estéticas ao longo da história. A parte do espectador se refere ao segundo capítulo da obra, onde se questiona e investiga a fundo a capacidade perceptiva do espectador. A seguinte apresentação foi feita por Anne Caroline, Carolina Modesto, Denis Santos e Tainá Rabelo, acadêmicos de artes visuais pela Unifap, turma 2020. Utilizaremos o modo de apresentação Petya Kutya para apresentar nosso seminário. Agradecemos à professora de Percepção e Comunicação Visual, Clícia, por esta oportunidade. Primeiro devemos começar com uma pergunta importante. Por que se olha uma imagem? A imagem foi utilizada para várias finalidades ao longo da história. Acima de tudo, ela faz uma mediação ou relação entre o espectador e a realidade. São nessas representações que trabalhamos nosso intelectual, buscando estabelecer uma relação com o mundo. Como na pop art, onde a imagem foi produzida em massa, na campanha nazista, onde foi usada com finalidade idealista, ou nas projeções de Rebecca Carvalho, onde tiveram intervenção com caráter revolucionário. Entretanto, abordaremos aqui a que vincula a imagem com o domínio do simbólico, fazendo com que a imagem sirva como mediador entre o espectador e a realidade. Toda imagem é uma construção sobre a realidade, havendo, portanto, um distanciamento entre o objeto dentro da imagem e o objeto real que ela representa. Esse distanciamento pode variar, implicando diferentes relações icônicas e epistemológicas. O valor representativo é aquele que representa algo concreto, como a obra de René Magritte, que representa um cachimbo. O valor simbólico representa coisas abstratas, como sentimentos, por exemplo. Por outro lado, no valor de signo, a imagem não necessariamente remete a seu significado, como as placas de trânsito. As funções da imagem também estão ligadas com as motivações do espectador para observá-las. Assim, a imagem é utilizada no curso da história para se estabelecer uma relação com o mundo, e essa relação tem três modos: o modo simbólico, o modo epistêmico e o modo estético. O modo simbólico, onde as imagens servem de símbolos religiosos que representam ídolos vistos como capazes de permitir acesso ao sagrado, onde algumas imagens representam divindades e outros valores simbólicos. Os simbolismos não são apenas religiosos, mas também associados às novas políticas. Já no modo epistêmico, a imagem traz informações que permitem o conhecimento do mundo, onde cada imagem específica traz um valor informativo diferente. No modo estético, a imagem é utilizada para agradar o espectador, despertando sensações específicas, sendo também uma atribuição antiga que hoje é quase inseparável da noção da arte, a ponto da imagem estética se passar por uma imagem artística. Quando uma imagem é observada e nela você identifica algum elemento, você a reconhece a partir de algum conhecimento prévio que adquiriu, o qual se encontra presente na sua memória. O reconhecimento é um trabalho de conhecer algo, ou seja, é uma experiência visual captada em uma imagem, pintura, fotografia e etc. Reconhecer algo numa imagem significa identificar, mesmo que parcialmente, o que nela se vê com algo que se vê ou pode ver no real, como na imagem onde se mostra uma pomba branca e o símbolo de Yin e Yang. A rememoração é a assimilação depois do reconhecimento, onde buscamos visualizar de modo sensível algo pessoal ou familiar. O espectador sabe que vai conseguir semelhar com algo já vivido ou que já tenha visto em algum momento da sua experiência visual, através da imagem que observa. Ao longo da história, a rememoração foi utilizada para o sentido de dramatização, para despertar o sensível. É nada mais que o efeito de relembrar uma recordação. O espectador, ao perceber e compreender o conjunto dos atos perceptivos e as produções visuais, faz a projeção da imagem, fazendo um link com o observado. Assim, o espectador faz existir a imagem, fazendo assim uma experiência visual completa.
Nossas percepções visuais estão relacionadas ao nosso conhecimento prévio do mundo e das imagens. Sempre fazemos essa associação, tornando assim o olhar fortuito, aquele que é acidental, um mito. Na regra do TC, o espectador, através de seu conhecimento prévio, preenche as lacunas da representação, onde a regra do TC é numerosa, dando ao espectador a liberdade de projetar ou até mesmo inventar, total ou parcialmente, o quadro. Alguns pintores usam de propósito essa faculdade projetiva para inventar imagens. Os esquemas perceptivos fazem com que o espectador utilize todas as capacidades do sistema visual para confrontar as suas memórias e conhecimento, pois para Gombrich, o espectador é uma combinação constante de reconhecimento e rememoração, onde, ao analisar uma obra, o espectador traz consigo suas memórias e conhecimento adquirido, fazendo assim a junção de seu conhecimento com o do autor. Abordagem cognitiva. Para formar uma ideia sobre uma imagem, é necessário confrontar hipóteses. Abordagem pragmática. A imagem contém elementos que induzem o entendimento do espectador. A influência da imagem. A imagem gera um efeito, mas esse efeito pode não ser alcançado dependendo da realidade do espectador. Jacques Salmon trabalha a construção do espectador pela imagem e a construção da imagem pelo espectador. É uma relação mútua de interação e composição trabalhada desde a forma de ver até receber, e por isso o espectador constrói a imagem e a imagem constrói o espectador.